Olá, eu sou a Jorgemima Mesquita, professora e psicopedagoga, e nesse momento eu quero dizer para vocês, antes de iniciar o nosso diálogo, que eu estou entrando com toda a minha humanidade. Nesse momento, quem está entrando não é a professora Jorgemima, não é a psicopedagoga Jorgemima, mas é o ser humano, é a pessoa da Jorgemima. Principalmente porque nós vamos falar de um tema muito importante nesse momento. Nós vamos falar de uma nova escola em um novo tempo. Uma escola que muitas pessoas perguntam e dizem: essa escola precisa ser reinventada. Essa escola já foi reinventada. Como assim, professora Jorgemima? É sobre isso que nós vamos falar. A escola diante de um novo saber e diante de um novo fazer. A educação cada vez mais tem sido solicitada. A educação vem ganhando fôlego e espaço no contexto de desenvolvimento da sociedade. Porém, quando a gente fala em educação, a gente vai pontuar nesse momento o espaço escola como um espaço de produção de saberes, um espaço onde circula o conhecimento, o saber, os conteúdos, mas circula também os sentimentos dos estudantes e os sentimentos dos professores. Então, neste atual cenário de tantas incertezas, onde o movimento da pandemia, o movimento da Covid-19 tem trazido para o mundo globalizado uma reflexão sobre o nosso fazer enquanto pessoa e enquanto profissional. Mas afinal, onde está a escola que estávamos antes da pandemia? Cadê essa escola? Essa escola ainda continua aqui, mas não é a mesma escola. É uma escola diferente, é uma escola que está exigindo mudanças e inovações do ponto de vista de um currículo, do ponto de vista de um fazer que atenda principalmente à necessidade do aprender a aprender. Essa nova escola que está diante de um novo saber, ela clama pela produção da aprendizagem, mas ela quer construir uma aprendizagem de maneira que o aprender a aprender materialize a formação desse estudante. Mas vamos falar aqui do encantamento das ferramentas tecnológicas. Será que a chegada da tecnologia na escola provoca a inovação do fazer desse espaço escolar? Provoca a inovação na formação docente? Na verdade, a inovação não está na chegada das ferramentas tecnológicas. A inovação pedagógica, a inovação da escola diante desse novo saber está diante da ação-reflexão do professor, da escola, de todos os segmentos que compõem esse espaço, reflitam como nós estamos atribuindo sentido e significado em relação à produção do saber e do conhecer dentro da escola. Então, o sentido do encantamento da escola diante desse novo saber é você lidar com as inovações e com a forma de você conduzir o conhecimento. Então, nesse momento pandêmico, tivemos que parar as nossas atividades presenciais na escola e essa escola vai para a nossa casa enquanto professora. Essa escola vai para a casa do estudante enquanto aluno. Então, tivemos que nos adaptar e nos reinventar. Então, junto nesse momento de tantas mudanças, a escola já foi reinventada. Agora é preciso buscarmos possibilidades, estratégias, situações de intervenções para que essa escola seja funcional, seja atrativa, tanto para o professor e como para o estudante. Nessa escola, existem vários segmentos, existem vários atores que atuam nesse palco do conhecimento. Mas eu vou colocar em destaque nesse momento o docente,
O professor, enquanto agente de mudança, o professor, enquanto ator transformador no palco da sala de aula. Assim, essa escola, diante de um novo saber e diante de um novo fazer, é preciso pensar no investimento da formação docente. Neste momento de tantas modificações, de tantas inovações, é preciso urgente pensarmos na formação do professor. Como está o professor da sua escola? Nós estamos acolhendo esse professor? Nós estamos tendo tempo para ouvi-los? Há espaço de escuta para que esse professor traga suas narrativas de experiências? Não é? Então, a escola como espaço de produção de conhecimento, a escola como espaço de saberes, também é um espaço que pode produzir saberes por meio das narrativas docentes. Então, nesse momento, o nosso diálogo, ele vai exatamente pontuar a importância da escola mobilizar, abrir mais espaço para a formação docente. Então, quando a gente sinaliza, quando a gente aponta e diz, essa escola já foi reinventada, é preciso pensar também nos atores que compõem essa escola e como já foi colocado, não é? Essa escola, diante de um novo saber e diante de um novo fazer, é uma escola aprendente, não é mais uma escola ensinante. É uma escola onde todos aprendem. É uma escola que ensina, mas é uma escola que tem mais que aprender do que ensinar. Então, nesse movimento de sala de aula, nesse movimento de uma escola aberta para a diversidade do conhecimento, é preciso a gente pontuar e investir na formação do professor. Uma outra questão que a gente vai falar em relação a essa escola que está chegando, que já chegou e que está assustando todos, calma, é muito simples lidar com essa situação. Em um dos diálogos que nós conversamos anteriormente, não é, com vocês, nós dialogamos sobre o papel da pergunta no contexto da aprendizagem. E essa nova escola, diante de um novo saber, precisa se aproximar desse recurso. Ela precisa refletir mais. E a gente só reflete por meio da pergunta. A pergunta me envolve com o outro. A pergunta possibilita o encantamento de eu conhecer você e você me conhecer. Então, essa nova escola que está aqui não é uma escola de sofrimento, é uma escola de possibilidade, de criação, é uma escola onde todos devem se apresentar, deixando habitar em si o sujeito aprendente. Mas para essa escola aprender, ela precisa desejar aprender. Então, quando nós desejamos aprender, quando nós nos disponibilizamos para o outro, o conhecimento fica mais prazeroso e eu consigo atribuir sentido e significado, seja no meu fazer docente ou seja no meu fazer de produtor de conhecimento enquanto estudante. E assim, diante desse novo saber, precisamos nos reencantar e buscar a alegria de estar nesse espaço. Nós trabalhamos com vida, a escola inspira pessoas. Os estudantes, eles chegam com expectativa de vida. E a escola é o caminho. A escola é o caminho onde podemos apostar e investir nas possibilidades e aberturas de espaços para que, de fato, esse estudante aprenda a aprender pensando, aprenda a solucionar problemas. No início do nosso diálogo, nós partimos de uma pergunta: qual a escola que queremos? Não é? E novamente eu vou concluir o nosso diálogo pontuando essa pergunta:
qual a escola que queremos. Queremos uma escola que realmente priorize o espaço de relação de saber, que protagonize o conhecimento, onde a condição de aprendente possa ser o detalhe do desenvolvimento desse espaço escolar. Muito obrigado! Aproveitando o final do nosso diálogo, eu quero agradecer a todos, que participam comigo nesse compartilhamento de saber. Então, quando a gente está compartilhando saberes, principalmente nesse momento de pandemia, nós estamos contribuindo para a educação no nosso país. Sendo assim, compartilha esse diálogo, faça com que ele chegue até a sua escola, até aquelas escolas bem distantes da capital, para que de fato o conhecimento seja materializado, refletido por meio das nossas ações. Até o próximo diálogo. Professora Jorge Mima.